Boa tarde a todos, mais uma vez. Agradecendo sempre a Deus nosso Pai, né? Mais um dia de vida, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, por mais uns momentos de reflexão. E sempre agradecendo a casa pelo convite fraterno, amoroso, né? Que a gente aceita com muito prazer. A proposta que nos foi para o dia de hoje está inserida na Gênesis. O último capítulo. Por que será, né? Os tempos são chegados. E é justamente o último capítulo, porque é justamente a reflexão. Vamos recordar, né, antes de ler alguns tópicos, nada acontece, né, em saltos. A própria evolução da humanidade é por etapas. Né? Descoberta do fogo, da roda, do vapor. Hoje nós temos aí a inteligência artificial, as tecnologias modernas, a medicina, a ciência, né, acompanhando. Então, cada momento de que se adquire um conhecimento, os nossos irmãos ajudam a nossa evolução, vem a outra etapa. Assim caminhou a humanidade. É como nós também, né? Nós nascemos, assumimos as responsabilidades reencarnatórias, mas nós vamos crescendo por etapas. Primeiro criança, alfabetização, aí vem depois a adolescência, já vem o processo, né, meio de revolta, de transformação, depois vem adulto e assim por diante, para a nossa evolução na matéria. Assim também é o espírito. Ele vai caminhando por etapas. A imortalidade da alma, que já aprendendo, como espíritos imortais, nós vamos estar sempre aprendendo, mas de acordo com o nosso merecimento daquela etapa que já tivemos a informação. Então vamos lembrar, foi chegado os tempos, quando veio Moisés, primeira revelação, depois Jesus, depois a doutrina esclarecedora, né? Então, por etapas nós fomos aprendendo, Deus é um só, é a justiça, o meu reino não é desse mundo, como Jesus já nos orientava, a imortalidade da alma, ou seja, estaremos sempre aprendendo. Somos aprendizes de Jesus até conquistarmos uma outra etapa evolutiva que não precisaremos mais passar pelas provas e pelas expiações. Por isso, os tempos são chegados. Nós estamos percebendo essa mudança, né, na humanidade, o clima, as controvérsias, os desafios da natureza, porque são chegados novos tempos. É uma nova etapa. Estamos nos preparando para uma nova etapa, que é, já dentro da doutrina esclarecedora, o mundo de regeneração. Então, só irão reencarnar aqui aqueles espíritos que já praticam o Evangelho de Jesus. Porque conhecer Jesus, todos nós conhecemos. Todo mundo conhece. A lei de amor, lei do perdão, seja manso, seja pacífico, perdoar 70 vezes 7, amar os vossos inimigos, amar ao próximo como a ti mesmo. Nós já sabemos de tudo isso. E por que precisamos passar por essas situações que muitas vezes nos, né, chocam? Justamente para aí vivenciar os ensinamentos. Será que estamos entendendo o que está acontecendo à nossa volta? Será que nós estamos participando do que está acontecendo à nossa volta? Qual é a nossa parcela? Qual é o nosso entendimento? Estamos preparados? Nos dizemos cristãos. Nos dizemos espíritas, acreditamos no intercâmbio com os nossos amigos benfeitores, socorristas, doutrinadores, enfim. Mas temos essa consciência? Temos esse entendimento de que tudo está acontecendo de acordo com a misericórdia de Deus? Nada disso é punitivo, nada disso é obra de Deus. Faz parte da transformação. Essa transformação, ela é coletiva.
O mundo só vai ser de regeneração quando todos estiveram capacitados a praticar a lei de amor, de justiça e caridade. Aqueles que ainda insistem em propagar o ódio, a intolerância, o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância, a falta de amor, o desamor, né? A falta de amor é uma coisa, pior é o desamor, quando atacamos o outro. Então esses que ainda insistem em estar nesse patamar, com esses sentimentos errôneos, menos nobre, com certeza serão convidados a reencarnar em outros mundos. Mundos primitivos, como começou o nosso planeta. A gente vê aí as notícias, né, da ciência, quantos novos planetas estão descobrindo. Semelhança, talvez, com o nosso ar, com o oxigênio, com a água. Por quê? Será que não estão sendo preparados justamente para receber esses espíritos que ainda insistem em não praticar a lei de amor, justiça e caridade? Então, todas essas calamidades, nós estamos vendo essa semana aí, né? Um terremoto, que até agora já são 1.800 desencarnados. Puxa, mas todo mundo desencarnando? Sim, talvez eles já estejam no merecimento de reencarnar como espíritos regenerados, porque já estão passando por uma situação limite. Fome, frio, guerra, terremotos. A gente reclama aqui do sol, da chuva. A gente lamúria, né? Que está uma dor aqui, uma dor ali. Então esses desencarnes coletivos talvez já seja justamente a preparação dos novos tempos para eles, porque vão reencarnar aqui novamente, mas já numa condição de regeneração, porque já passaram por muitas aflições, já deram testemunhos da sua resiliência, da sua benevolência, porque de alguma forma estão solidários aos outros, não abandono da sua cultura, da sua fé. Quantas transformações a gente vê em toda a humanidade. Então a nossa transformação tem que ser baseada justamente na prática do amor ensinado por Jesus. Na nossa fé, na nossa esperança, entendendo que o nosso reino não é neste mundo, é no mundo espiritual. Então a nossa evolução não é material, é espiritual. Mas a gente já sabe tudo isso. Mas ainda continuamos não entendendo o orai e vigiai, o vigiai e orai, que ainda julgamos, ainda condenamos, ainda blasfemamos, ainda abandonamos, somos indiferentes e às vezes coniventes com o erro. Então esses são novos tempos, a gente tem que começar a questionar se também nós não estamos preparando novos tempos, os tempos são chegados dentro de nós, com maior fé, com maior boa vontade, com maior entendimento, dizer sim, sim, não, não, como Jesus nos explicou, isso me serve, isso não me serve. Isso está dentro daquilo que eu conheço por amor, isso está longe. Então são chegados também os tempos dentro de cada um de nós. Eu realmente posso me dizer cristão. Eu realmente comungo pelo menos 1 hora por dia com o ensinamento de Jesus. Eu me autoavalio, né? Conhece-te a ti mesmo, para saber se eu estou me auto-transformando para chegar aos novos tempos, longe do sofrimento, da aflição, da ansiedade, da prepotência, da melancolia. Eu estou percebendo isso dentro de mim? Será que eu sei? Não, agora chegou, eu estou dentro dos novos tempos, com amor, com Jesus. Agora eu também sou luz,
também sou o sal da terra, também consigo temperar, aqueles que estão à minha volta, uma dosagem de fé, de esperança, de amor, de paciência, de equilíbrio, de boa vontade. Eu também pratico a fraternidade, a solidariedade, apesar de querer a liberdade, que todos nós queremos ser livres. Livres de problemas, livres de aborrecimento, liberdade de escolher o que eu quero, o que eu acho correto para mim, sem esquecer das leis de retorno, lei de ação e reação. Então, o que eu escolho para mim? Como é que eu trato o outro? Novamente, como é que eu participo da vida, principalmente daqueles que estão à minha volta? Eu ajudo, eu contribuo. Eu dou uma palavra amiga para que essa pessoa também encontre nela os tempos chegados de amor, de fé e de esperança. Ou a primeira coisa que eu faço, o problema é seu. Você que se vire. É karma seu. Não é bem isso. Nós estamos justamente convivendo um com os outros para praticar a lei do progresso. Se eu quero progredir espiritualmente, porque o meu desejo é a felicidade, o meu desejo é outro orbe, né, como já ensinava Jesus, se eu desejo o reino dos céus, eu tenho que usar como ferramenta tudo aquilo que eu já aprendi. A quem muito foi dado, muito será pedido. Então, quanto mais sabemos da lei de misericórdia, da lei do trabalho, da lei de justiça, da lei de consciência, da lei de igualdade, da lei de fraternidade, de solidariedade, como é que eu posso ficar aflita com as transformações do mundo? Em nenhum momento Deus nos abandonou, porque Ele é nosso Pai, é o nosso Criador. Ele não criou o mal. Simplesmente nós é que precisamos justamente para a nossa evolução. Então, cada situação que nós individualmente estamos passando, problema de saúde, problema financeiro, problema de relacionamento, é o momento chegado novo dentro de nós. São os tempos novos dentro de nós. Eu vou resolver, eu tenho fé, eu tenho esperança, eu tenho Jesus. Foi esse o convite da nossa amiga. A gente tem várias oportunidades de vir, de ser acolhido, de aprender, de estudar. Amai-vos uns aos outros e instruí-vos também. É nosso dever acompanhar a evolução da ciência, da humanidade, porque aí também está o nosso trabalho. Nós temos que acompanhar essas mudanças, porque justamente fazem parte do nosso conhecimento como ferramenta, tanto para nós como para aqueles que estão à nossa volta. Então, vamos refletir sempre se os tempos já não estão chegados dentro de nós. São os novos tempos, tempos chegados. Então, para isso, vamos dar algumas observações, né, dentro da própria Gênesis. Então, no capítulo 18, os tempos são chegados, sinais dos tempos. No segundo parágrafo, eles dizem assim: o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Esses dois progressos se seguem e caminham paralelamente, porque a perfeição da habitação está em relação com o habitante. Fisicamente, o globo sofreu transformações constatadas pela ciência e que tomaram sucessivamente habitável para seres mais e mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e o abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo que a melhoria do globo se opera sobre o império de forças materiais, os homens para isso concorrem pelos esforços de sua inteligência. Eles saneiam as regiões insalubres,
tornam as comunicações mais fáceis e a terra mais produtiva. Já pensou se a gente estivesse ainda no tempo das cavernas? Usando fogo, sem conhecimento da roda, do vapor, do transporte, do comércio, da ciência. Então veja, o próprio homem trabalha em favor dele mesmo. Quanto mais ele vai se aprimorando, mais ele tem o usufruto. Então eu aproveito esse conforto, né? Ar-condicionado, a luz, é serviço do conhecimento, da inteligência do próprio homem, que veio, na medida que vão reencarnando, vão vindo aqueles gênios que vêm justamente com a missão de nos acompanhar, de nos darem o sustento para a nossa evolução material. Até aí, nós merecemos, porque trabalhamos para isso, a nossa inteligência vai trabalhando para isso. Mas e o lado moral? E o lado afetivo? E o lado do coração? E o lado do sentimento? É aí que está o problema, porque muitas vezes usamos desses recursos para atingir o outro. Veja as guerras, vejam o abandono da ciência, da saúde, vejam a natureza. Então nós temos que parar e refletir. O que estamos fazendo com a nossa inteligência? Em casa, eu cuido bem do meu lar, eu higienizo, eu trato da melhor forma possível, porque os habitantes da minha família devem se sentir lá dentro de um lar, e não dentro de uma casa. Muitas vezes a gente tem uma casa, com todo o conforto, mas não tem um lar, porque ainda não foi chegado naquele ambiente o respeito, o amor, a convivência, a amizade, o entendimento, o entrelaçamento, o equilíbrio. Cada um tem razão, cada um está no seu direito adquirido. Sim, mas onde está a lei da fraternidade, da solidariedade? Então começa dentro do lar. Temos toda a condição de deixar a nossa casa limpa, mas temos condições de higienizar o nosso lar? Daí o convite, né? O Evangelho uma vez por semana, Evangelho no lar, onde nossos amigos benfeitores vão até lá, dão uma força para nós, higienizam, estudam conosco. É uma dica também para que nós tenhamos os tempos chegados de melhoria dentro da nossa família. Aí sim, eu posso começar a ajudar na sociedade, eu posso começar a ajudar o externo, eu posso contribuir para a evolução do meu planeta. Um dos objetivos da doutrina espírita é fazer com que o planeta se torne melhor, numa etapa evolutiva acima, sair de provas e expiações para um mundo de regeneração. Aí engloba todo mundo, católicos, protestantes, evangélicos, espíritas, aquele que mora lá na China, aquele que mora aqui no Brasil, aquele que está sofrendo lá nas guerras, aquele que está sofrendo fome. Não importa, não é questionado qual é o tipo de religião. O que vai ser questionado é se você se tornar um homem melhor, um homem de bem, longe da prática do orgulho, da vaidade, da prepotência. Não será perguntado qual a região que você morava. Ah, então você merecia o que tinha. Qual a religião que você tinha? Ah, então vai ser afastado e punido no purgatório. Qual é a cor que você tinha? Não vai ser perguntado nada disso, porque o espírito imortal vai levar a sua bagagem, a nossa paz consciencial, é tudo aquilo que fizemos de bem. Tudo aquilo que fizemos ao próximo, como a ti mesmo. É isso que nós vamos prestar conta do lado de lá. Por isso as nossas aflições, né? Porque ninguém quer desencarnar agora. Ainda acha que tem alguma coisa para fazer, para melhorar, e tem que fazer mesmo. Hoje é o momento. É agora a consciência. Eu tenho consciência do que eu erro, então eu vou melhorar agora. São chegados os novos tempos para mim agora. É a minha transformação, é a minha evolução. Para isso eu conto com os amigos, eu conto com a fé,
eu conto com a oração, eu conto com a boa vontade daqueles que estão acima de nós. Não é isso que a gente vem buscar aqui nessa casa, nesse momento? Um passe, uma energia renovadora. De quem? Daqueles que estão acima de nós. Porque na igualdade, a gente está aqui se respeitando. A gente está aqui se convivendo. Mas a espiritualidade é que sabe o que necessitamos, o que precisamos. Por isso, orai, para que eles possam chegar mais próximos de nós, através da nossa sensibilidade, nos intuir para as melhores decisões. A gente sai daqui mais fortalecido. Por quê? Porque é o trabalho de amor deles. Eles já estão se autotransformados. Por isso são capacitados a nos ajudar. Então vamos parar de achar que o mundo está acabando. Não está acabando. Ele está se transformando, ele está se humanizando. E aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, nosso Pai, cai. O que não estiver em uníssono, em cumplicidade com as leis de amor de Deus, cai. Não são verdadeiros, são máscaras do nosso ego, da nossa vaidade, da nossa prepotência. Aí pedimos para reencarnar. Porque quando chegamos do lado de lá, cai por terra toda aquela ilusão de que estamos enganando alguns por algum tempo. A gente não engana nunca, nem a nós e nem a Deus, nosso Pai. Porque tudo está de acordo com a sua lei. Lei do universo. É a lei da vida. Todo mundo passa pela mesma situação, todo mundo nasce do mesmo jeito, todo mundo recebe o mesmo oxigênio, todo mundo recebe o mesmo sol, a mesma chuva, as mesmas florestas, as mesmas condições, climáticas. O problema é que cada um faz de acordo com o seu entendimento, de acordo com a sua etapa evolutiva. Tem uns que preferem queimar, destruir, tem outros que preferem cuidar. Tem uns que preferem amar, ser mais mansos, ser mais pacíficos. Tem outros que escolhem ser mais egoístas, mais arrogantes, mais indiferentes, mais solitários. Nós nunca podemos alegar ignorância. Por isso, não podemos reclamar se os tempos estão chegando para nós também. É o tempo de prestar contas. É o tempo de mostrar se evoluímos ou não, de quando programamos aquele contrato que fizemos lá atrás. Vou ser uma boa mãe, vou ser um bom pai, vou ser um bom profissional, vou ser um bom empresário, vou ser um bom político, vou ser um bom trabalhador na casa. Não é isso? A gente assume tantos compromissos na casa e depois começa, está chovendo, estou com dor, hoje não estou bem, hoje... Tá certo, a escolha é nossa. Então prestemos atenção, não é nenhum fim apocalíptico. Foi fim para o Judas, que achou que naquele momento ele estaria auxiliando a todos quando mostrasse quem era Jesus. Ali foi o fim da consciência de Judas. Porque ele percebeu o engano dele, ele não entendeu a situação, que a revelação não era para Jesus ser enaltecido e identificado. Era para Jesus ser amparado em sua missão. O tempo chegou para Pilatos, quando foi indiferente. Quando não quis, através do seu poder, auxiliar Jesus. Auxiliar Jesus. Então os tempos são chegados a cada momento de nossa vida. Prestemos atenção. Agora é chegado o tempo da minha fé. Agora é chegado o tempo da minha vigilância. Agora é chegado o tempo da minha paciência. Mas como eu sei? No nosso dia a dia, Quantos aqui não tem alguém que está precisando de um amparo da saúde, de um amparo hospitalar? Quantos aqui não tem com crianças recém-nascida na família, que é uma nova oportunidade de educação, de envolvimento? Quantos aqui não estão com problema financeiro, é uma nova oportunidade, é o tempo chegado de buscar uma melhor solução? Enfim,
nós temos que buscar sempre os novos tempos. Dentro de nós, estou melhor, estou mais animada, estou mais feliz. Sou grata por tudo que me aconteceu, porque fez parte do meu progresso. Obrigado, Senhor. Nós temos que fazer isso. Obrigada, Senhor, diariamente. Que possamos, então, realmente perceber que o mundo exterior faz parte do nosso progresso. Então, estão chegados os tempos que façamos orações para todos aqueles mais aflitos e mais necessitados do que nós. Esses desencarnes coletivos, talvez, não é para nos assustar, não. O que nos assusta é aquele que tem a possibilidade de não dar o tiro e vai dar. É isso que nos assusta. É aquele que tem a oportunidade de não ofender, vai lá e ofende. É isso que nos assusta. Aquele que tem a oportunidade de amparar, de dar atenção, de dar acolhimento, vai lá e abandona. É isso que a gente tem que refletir. Que tempos são esses e qual é a nossa parcela de culpa em toda essa situação. Prestemos atenção no ambiente. O que Deus está pedindo para cada um de nós. Observe a sua atuação à sua volta. O que é que Deus está sugerindo para que você assuma novos compromissos? É um convite para novas atitudes, porque os tempos já estão chegados. Você faz? Vamos então elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, mentalizando o nosso Mestre amado Jesus, agradecendo por todas as oportunidades que nos são oferecidas para a nossa autotransformação, para o nosso progresso, para o nosso tempo individual de amadurecimento espiritual. Que possamos contribuir para o amadurecimento material de todo esse planeta, da qual estamos necessitando para a nossa evolução. Vamos dividir essa paz, essa luz, com os nossos entes queridos e familiares. Vamos nos dirigindo até aqueles irmãos em situação de rua, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas cadeias, nas casas de recuperação, nos países em fome, nos países em guerra, nos países onde a natureza, de alguma forma, auxilia o entendimento, a oportunidade de trabalho, de amor, da justiça, da caridade, da solidariedade, da fraternidade, da humanidade, ensinada por Jesus. Mais uma vez, pedimos em favor dos trabalhadores desta casa, tanto encarnados quanto desencarnados, porque nos dão a oportunidade de estudo, de amparo, de convivência, de trabalho. Que todos possam receber a luz, a paz do Evangelho de Jesus. Que Deus ampare e proteja a todos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o espaço. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos hajam ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, despedimos-nos em paz. Muito obrigada, boa tarde a todos.